Bom, vamos resumir então a segunda aula, ok? Nessa segunda aula a gente falou bastante a respeito de pré-natal. Então, o que acontece? O pré-natal ele é de extrema importância, tá? Para que as mulheres grávidas elas recebam um atendimento adequado e voltado tanto para ela quanto para, né, o bebê, porque está acontecendo a formação de uma vida ali, tá? Isso demanda muito cuidado. Então, o Ministério da Saúde listou aqui 10 passos, né, para o pré-natal de qualidade na atenção básica. Relembrando, o que é a atenção básica? A atenção básica são as UBSs, Estratégia de Saúde da Família, é a porta de entrada do indivíduo no sistema. É quando ocorre a prevenção, a promoção, a recuperação da saúde. Então, é onde eu tenho programas de prevenção e educação mesmo. Então aqui ó, está dizendo que o ideal seria que o pré-natal fosse iniciado até, né, a 12ª semana, através de captação precoce, tá? Garantir os recursos humanos, físicos e materiais, tá? Então não deve se faltar pessoas para atender essa grávida, não deve se faltar material para exames, nada disso, tá? Toda gestante deve ter assegurado a solicitação e a realização dos seus exames, né? Então a gestante ela tem direito a fazer todos os exames preconizados durante o pré-natal. Tá ok? Promover a escuta ativa da gestante, dos familiares, né? Eu preciso sempre respeitar. E aí a gente vai falar, né, mais para frente, né, nos resumos seguintes, a respeito daqueles grupos de apoio às gestantes, né? Então, o Ministério da Saúde ele preconiza sim essa roda de gestantes para troca, né, de informações e a escuta ativa, né, onde não sou só eu, profissional da saúde, que falo, eu também preciso ouvir esta gestante, tá bom? Garantir transporte gratuito, né? Não é por falta de dinheiro para pegar ônibus que a gestante não vai fazer o pré-natal. Então isso é muito importante. É direito do parceiro, né, ser cuidado. Então, por exemplo, como a gente já vai falar, né, mais adiante, tem os exames pré-gestacionais. Se eu não conseguir fazer esses exames pré-gestacionais, o ideal é que eu atenda o parceiro também durante o pré-natal. Eu preciso conhecer o parceiro, preciso verificar como está a saúde dele, tá? Garantir o acesso à unidade de referência especializada, caso seja necessário. Então, na rede pública, a gente também tem histórico, né, de gravidez de risco, né, mulheres com útero retrovertido, esse tipo de situação. Então, elas precisam de atenção também e eu preciso garantir que ela vai ser atendida numa unidade especializada, tá? Estimular e informar sobre os benefícios do parto fisiológico, né, inclusive na elaboração do plano de parto. Nada contra a cesárea, tá? Mas a ideia é que a cesárea seja feita realmente só quando necessário. Então, existe um plano por parte do governo, né, do SUS, de incentivar o parto vaginal, né, o parto fisiológico. Todas as gestantes têm direito, né, de conhecer e visitar previamente o local onde vai dar a luz. Isso é importante, ela se sente segura. O que nós não garantimos muitas vezes é o médico que vai fazer o parto. Tá na rede pública, muitas vezes quem faz o parto não é o médico que acompanhou o pré-natal com ela, tá bom? As mulheres devem conhecer e exercer seus direitos garantidos por lei no período gravídico puerperal. Então, eu já cheguei a mostrar para vocês, até disponibilizei o link da cartilha da gestante, né? Uma cartilha onde tem muitas informações, vale a pena dar uma lida. A Rede Cegonha, né, que é apadrinhada aí pelo Romero Brito, né? A gente fala um pouquinho mais dela nas outras aulas, tá? Mas ela tem alguns objetivos. Então, o objetivo dela é tanto a parte do pré-natal, como o cuidado à criança, a assistência à criança. E ela tem um transporte, um sistema logístico muito legal, tá? Então, ela tem uma ambulância, tem todo uma estrutura logística aí para essa mãe, tá? É uma iniciativa que visa assegurar o quê? O atendimento humanizado à gestante e ao bebê, tá? Aqui de novo, né? Só que aqui eu coloquei para vocês as consultas como que devem ser. Então, até o sexto mês, né, até o segundo trimestre, a mulher pode procurar, né, o serviço de saúde uma vez ao mês. Lembrando que muitos locais, quem faz a consulta pré-natal é o próprio enfermeiro. Tá? Ele só encaminha essa gestante em caso de gestação de alto risco, de risco ou de alto risco para o ginecologista, para o obstetra. Tá? Depois, no terceiro trimestre, do sétimo ao oitavo mês, quinzenalmente, e depois, a partir da 37ª semana até a 42ª, essa mãe precisa procurar
o serviço, né, para fazer as consultas semanalmente. Aqui é a ambulância, tá? Essa aqui é do Rio de Janeiro, bem legal. Aqui é a tela, tá, do CIS pré-natal, onde eu vou fazer todo o acompanhamento sistemático e quantitativo das minhas gestantes, né, da rede SUS, tá? No pré-concepcional, quais são os exames que eu realizo antes da concepção? Então, se eu conseguisse da rede pública e atender um casal que está com intenção de gerar uma criança, para mim vai ser um ganho muito grande. Então, quais são os exames que eu faço? Tá? Pressão arterial, peso, altura, né? Vou fazer exame clínico de mama e sempre, tá? Verificar a questão do preventivo, tá? Que precisa ser aí, né, uma vez ao ano, né, e após dois exames com resultado normal a cada 3 anos, nessa faixa de risco aí de 25 a 64 anos, tá? Depois eu vou fazer também exame de rubéola, hepatite B, nos casos negativos, né, eu vou providenciar a imunização antes da gestação, principalmente no caso da rubéola. A toxoplasmose, tá? Eu preciso oferecer esse teste antes do pré-natal. O HIV, a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque eu preciso orientar essa mãe antes e depois do resultado. Então eu preciso orientá-la antes de fazer o exame para os possíveis resultados, para eu saber como que ela vai reagir ali com, por exemplo, um resultado positivo, né? Como que eu preciso preparar ela para essa possibilidade e também preciso preparar o depois que veio o resultado, encaminhá-la, tranquilizá-la com relação aos tratamentos e ver se eu consigo fidelizar essa mãe para que ela siga o tratamento corretamente e o bebê dela não venha a desenvolver o HIV, tá? O mesmo se aplica à questão da sífilis. Se eu conseguir atender mãe e parceiro antes da concepção, é um ganho muito grande. Senão, eu vou ter que tomar as providências mesmo depois da gestação concretizada e tem que tomar cuidados para que não haja sífilis congênita. Isso tudo precisa ser muito bem orientado. Que mais? A gente vai fazer para as demais DSTs é a mesma coisa. Eu preciso tomar cuidado, né, com o resultado positivo, orientar corretamente. Se der um resultado negativo, eu também tenho que orientar para que ela não venha contrair alguma DST. Então, que nem tem muitas dúvidas de alunos que perguntam assim, professora, se a gestante contrair sífilis antes de ter depois de já estar grávida, né, o nenenzinho pega também. Então, tudo isso eu preciso esclarecer para a gestante para que isso não venha ocorrer, porque nesse caso sim, tá? A criança pode desenvolver a sífilis sim, tá bom? A avaliação pré-concepcional também tem se mostrado altamente eficaz no caso de diabetes, hipertensão e epilepsia, né? Então é um caso muito importante se eu conseguir manter a gestante parceiro com diabetes, hipertensão e epilepsia controlados, tá? Isso, né, é um ganho muito grande e favorece muito o desenvolvimento do bebê para que ele não apresente essas patologias, tá? Eu vou fazer o que também? Mas isso aqui, gente, ó, é caso a mãe não tenha passado pelos exames pré-concepcionais, tá? Então ela vai realizar aqueles, né, que eu acabei de mencionar e ainda outros. Então eu vou verificar a altura uterina, a detecção de edema, né? Eu vou identificar a apresentação fetal, se for possível. Tem mulheres que procuram a unidade básica quando já estão de 6 meses, né, para fazer o pré-natal, porque daí começa a aproximar o parto. Aí que elas vão procurar, né? E aí eu faço também a ausculta dos batimentos cardiofetais. Tá? Aqui tem toda né, a questão da legislação, tá? De acordo com a lei do exercício profissional, né? O enfermeiro pode conduzir um pré-natal de baixo risco, tá bom? E é fundamental a presença do auxiliar e do técnico de enfermagem nesse processo. Muitas vezes os técnicos e auxiliares conseguem um vínculo muito maior com a gestante do que o próprio enfermeiro. Precisa-se fazer uso de algumas medicações, tá? Durante o pré-natal. Então eu coloquei aqui para vocês esse artigo, ó, tá? Então eu tenho aqui a utilização e custo de medicamentos em gestantes de baixo risco. Para quem já teve neném, provavelmente teve que tomar ácido fólico, algumas vitaminas. E aqui uma tabela, tá? Ó, de alguns medicamentos que podem estar sendo utilizados, tá?
Nós demos aqui algumas referências falando a respeito do termo, né, de altura uterina, como que eu faço essa verificação, a miniocentese, o que, que é o exame da miniocentese. Ele é importantíssimo, né, para verificação, por exemplo, da presença da síndrome de Down, batimentos cardiofetais, o bebê a termo, né, que a gente costumava falar bebê de tempo, né, o bebê de tempo, na verdade é o bebê a termo, é o bebê que nasce no tempo correto, né, que ele nasce aí, né, de acordo com o que é preconizado, tá? Bebê defletido, né, é quando o bebê está na posição correta, que é a posição cefálica, tá bom? Só que assim, ele está na posição correta, que é a posição fetálica, com a cabeça para baixo, tudo, só que tem um detalhe: o queixo dele está erguido para cima, como se o bebê estivesse olhando para o chão e não na direção do rosto da mãe, como deveria ser. Então, tem um detalhe importante. Nesse caso aqui, o bebê está na posição errada, tá? Por quê? Porque o certo é que o bebezinho ele esteja como dentro da mãe, como se ele estivesse olhando para a mãe, tá? Essa é a posição correta do bebezinho, tá? E aí nesse caso acaba sendo indicada aí a cesariana. Bebê pélvico, tá? Ou cômico, né? No primeiro caso o bebê está sentado, que é o bebê pélvico, ele está sentadinho, com as pernas para baixo. Existem algumas manobras que tentam virar o bebê, mas é bem comum que a cesariana seja necessária. Já na posição cômica ou transversal, o bebê está atravessado, tá na diagonal. E aí, nesse caso, o parto cirúrgico é obrigatório. Colostro, que é o primeiro leite, a gente já falou bastante. DPP, que é a data prevista de parto. Fórceps, graças a Deus, está saindo de linha, mas ainda vocês acabam podendo ouvir falar dele. Hiperêmese gravídica são aqueles excessos, né, de vômito, de excesso de episódios. A gente sabe que a gestante ela pode apresentar episódios de vômito, mas nesse caso aqui há um excesso, tá? Aí precisa sim fazer acompanhamento, porque no vômito ela perde sais minerais, ela perde um monte de coisa, tá? Insuficiência istmo-cervical, que é aquela insuficiência do colo do útero, quando o colo do útero não responde muito bem ali a parte de ficar firme, né? E aí ele, o que acontece? Ele acaba cedendo com o peso da placenta e acaba podendo provocar um aborto espontâneo, tardio ou prematuro, tá? Então o colo do útero não fica firme no lugar. Nidação é o que a gente falou, né? Que é a fixação do óvulo, né, na parede do endométrio. Ocitocina é um hormônio super importante que auxilia na contração uterina. Placenta prévia, né, é a placenta fixa na parte inferior do útero, né, acaba sendo um pouco complicada, é raro, mas é complicado porque ela pode acabar atrapalhando ali a passagem do bebê, tá? E aí acaba sendo necessária cesariana. Peridural é um tipo de anestesia. Perímetro cefálico é aquela verificação que a gente faz, né, do tamanho da cabecinha do bebê. Pré-eclâmpsia é aquela condição, né, onde a mulher tem alterações de pressão, isso coloca em risco tanto a vida dela quanto a vida do bebê. Puerpério são os primeiros 40 dias de vida do bebê, é o que a gente chama popularmente de resguardo, né, das mães. Elas têm que ficar aí 40 dias de resguardo, mas na verdade é puerpério, né, que trata ali dos 40 dias da vida do bebê, tá? Raquidiana é outro tipo de anestesia. Temperatura basal é quando a mulher está ovulando, tá? A temperatura aumenta de 2 graus mais ou menos. Se você se interessou pela técnica de Billings, pelo meio contraceptivo de Billings, você pode verificar que um dos pontos é a mensuração da temperatura. Só que tudo tem que ser feito muito corretamente, tá? Porque esses sinais eles têm que ser periódicos, tá? Então é bem interessante essa questão da temperatura. Translucência nucal é a medida da quantidade de líquido, né, na nuca do feto no primeiro trimestre da gravidez. Durante o primeiro ultrassom morfológico, se a quantidade é maior do que deveria, há risco elevado de síndrome de Down e outras alterações cromossômicas, tá ok? A ultrassonografia é aquela realizada, né, periodicamente, aquela que as mães ficam super ansiosas para saber o sexo do neném, tá? Aqui o cálculo, né, da data provável de parto. Então eu preciso, né, me atentar aqui à data da última menstruação. Na data, no número que corresponde ao dia, observem que aqui é dia 3 de fevereiro de 2005. Aonde corresponde ao dia, eu preciso acrescentar 7,
que na semana nós temos 7 dias da semana, tá? Aonde corresponde ao mês, eu preciso acrescentar 9, porque são 9 meses de gestação. E aí eu vou somar 3 com 7, 10, 2 com 9, 11. Ou seja, ela vai ganhar o neném no mesmo ano que ela engravidou. Nesse caso aqui, 28 de abril de 2005. Então eu vou somar 7, que são 7 dias da semana, tá? Aqui na data que corresponde ao dia. E 9 meses. Então aqui 28, tá? Ó, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Só que no mês de abril eu preciso verificar quantos dias que teve, se teve 30 ou 31. Dependendo da quantidade de dias que teve, eu vou passar para o mês seguinte. Aí aqui estava dando o quê? Tá? Dia 5. Aí 9 mais 4, 9, 10, 11, 12, 13. Não existe mês, né, com 13 meses. Aí foi para janeiro do ano seguinte, tá bom? A idade gestacional, também preciso da data da última menstruação e vou fazer o quê? Pela data da consulta, data de hoje, né, no caso que seria a data da consulta. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou acrescentar a quantidade de dias que falta para terminar o mês de fevereiro. Vou acrescentar 30 dias, 31 dias de março, 30 dias de abril e assim subsequentemente até chegar o dia 10 do 10, que é o dia da consulta. E aí aqui, gente, é que eu, né, fui fazendo aqui, deu 231 dias a soma de todos esses dias com os meses, né, de fevereiro a outubro. E aí eu dividi por 7 e obtive aqui as 33 semanas, ok? Aqui tem as manobras, né, que o médico faz para mover o neném, tá? Ó. E as referências bibliográficas. E aqui a gente encerra o resumo da aula 2.